O centroavante Pablo do São Paulo pode reforçar o Santos nessa temporada de 2022. Vamos falar aqui a informação que vem em primeira mão do jornalista Bruno Gilfrida, do Globoesporte.com, e também os números de Pablo. Mas antes disso, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, se é uma boa opção para o ataque do Santos ou não. Vamos então para a matéria do Bruno Gilfrida, do GE, que diz o seguinte: o Santos negocia com o São Paulo a contratação do atacante Pablo, de 29 anos. Sem espaço no tricolor, Pablo entrou na mira do Peixe para reforçar o elenco comandado pelo técnico Fábio Carille. Os clubes já conversam, mas dependem principalmente do interesse do jogador em atuar na Vila Belmiro. Pablo tem contrato com o São Paulo até o fim de 2023, mas o tricolor aceita liberá-lo se algum clube aceitar pagar parte dos salários do jogador. Por isso, as negociações com o Santos são a parte mais simples. Então, algumas questões, né? Primeiro, Santos e São Paulo já estariam acordados com uma possível transferência do jogador, né, para a Baixada Santista. Está dependendo da vontade do atleta de se transferir ou não. Aliás, uma situação bem parecida do que aconteceu com o interesse do Ceará. O Ceará estava querendo o Pablo, São Paulo tinha dado o aval, só que aí parece que o Pablo não respondeu positivamente para jogar no Ceará. Então está nas mãos do jogador. E segundo ponto importante, né? O Pablo tem um salário alto no São Paulo, porém o Santos não pagaria integralmente. Seria dividido ali, não sei qual seria a porcentagem, né, para cada um, mas seria um salário dividido entre os dois clubes. Bom, essa é a informação do GE em relação ao Pablo, o interesse do Santos no jogador. Vamos agora, antes da gente mostrar os números, com uma reflexão. Será que isso é um indicativo de que Marcos Leonardo não fica? Porque o Santos está nessa novela com o Marcos Leonardo. Eu não aguento mais falar sobre Marcos Leonardo aqui no canal, né? Vocês também já estão fartos dessa história. Desde o ano passado, essa indefinição, vai renovar, não vai renovar. O Santos já deu várias colheres de chá para o Marcos Leonardo, ele estava afastado por conta da negociação, voltou a colocar o jogador em campo, inclusive foi importante na reta final. Depois o Santos deu um prazo no final de dezembro para saber se ele renovaria ou não respondeu esse prazo. Inicialmente, ele não iria se representar com o elenco, mas depois o Santos voltou atrás e permitiu que ele se representasse. Então, será que isso é um indicativo de que o Santos está pessimista numa permanência do jogador? Teremos, inclusive, nos próximos dias, uma reunião do Santos com o staff do Marcos Leonardo para decidir. Mas será que essa informação de uma possível vinda do Pablo pode atrapalhar a negociação? Porque além da questão financeira, além da questão da multa, o Marcos Leonardo parece que quer uma garantia de que vai ser mais utilizado. E aí você traz um jogador como o Pablo, não estou falando que ele vem para ser titular, mas você traz o Pablo. É mais um jogador para você ter, né, como concorrência, além do Batistão e provavelmente o Juan. Então, não sei como ficaria essa questão com o Marcos Leonardo. Independente de Pablo ou qualquer outro centroavante, acho que o Santos faz o correto. Não dá para ficar esperando a boa vontade do Marcos Leonardo de responder se vai ficar no Santos ou não. A vida segue. O Santos precisa se preparar para a temporada, né? Independente se você gosta do Pablo ou não, né, eu acredito que vocês também concordam que o Santos tem que seguir a vida. Não dá para ficar esperando o Marcos Leonardo. Dia 26, o Santos estreia no Campeonato Paulista, né? Então, precisa ter um time definido, ou pelo menos boa parte do time definido, as contratações definidas. Enfim, uma reflexão. Vamos ver se essa possível vinda, essa movimentação do Santos no mercado vai atrapalhar ou não uma renovação do Marcos Leonardo. Vamos então agora aos números do Pablo nos últimos anos. Então, ele tem na carreira 382 jogos e 86 gols marcados. Vamos começar aqui por 2021, né, jogando pelo São Paulo. Ele fez 38 jogos e marcou 13 gols. 2020, 53 jogos e 12 gols. Se a gente for olhar em termos de proporção,
né? Até que 2021 foi melhor do que 2020 para o Pablo. Aí, em 2019, tivemos 30 jogos do Pablo e 7 gols. 2018 foi o melhor ano dele, né? Com mais gols, 51 jogos e 18 gols marcados. 2017, 36 jogos e apenas 3 gols. 2016, 48 jogos e 12 gols. 2015, quando ele jogou no Japão, 40 jogos e 8 gols. E 2014, no Figueirense, 20 jogos e 4 gols. Ele também teve uma passagem pelo Real Madrid B, né? Só fez 4 jogos, mas não balançou as redes. E Atlético Paranaense, em 2013, 7 jogos e 1 gol. E no Figueirense, 27 jogos e 8 gols. E aí no Atlético, em 2012, e 2011 e 2010, não marcou nenhum gol. Então esses são os números do Pablo. Como eu falei, em 2021 foi bastante criticado pela torcida, mas em termos de números, né, de gols e partidas, foi um pouco melhor do que em 2020. É um jogador que eu não vejo mais clima no São Paulo. Não sei como ele, Pablo, né, acha que isso pode ser bom ou ruim. Às vezes o jogador quer permanecer no São Paulo para provar que é bom, né, para calar a boca dos críticos, enfim. Às vezes o jogador já está incomodado e quer jogar num time como o Santos, que é um time grande, está sim se reforçando agora. O Santos apresentou, inclusive, antes de começar esse vídeo, oficialmente o Bauerman, apresentou o Bruno Oliveira, vem aí o Ricardo Goulart. Então são contratações, né, de jogadores que, de uma certa forma, vêm para somar no elenco do Santos. Acho que desses que a gente está citando, né, o Bruno Oliveira é o menos conhecido, mas o Bauerman fez um bom campeonato brasileiro pelo América Mineiro. O Ricardo Goulart, fisicamente, eleva o patamar do time do Santos, principalmente no meio-campo. Então, são algumas contratações interessantes, né? Não sei se ele imagina que com novos ares aí no Santos ele pode ter um rendimento melhor do que estava no São Paulo. O fato é, o São Paulo está deixando bem claro para o Pablo que não faz tanta questão dele assim no time, né? Então, vamos aguardar aí se ele aceita a proposta do Santos ou não. Mas repetindo a pergunta, hein? Você gostou dessa possibilidade de ter Pablo no Santos? E caso Pablo venha, vem para ser titular, vem para ser banco, pode atrapalhar a renovação com o Marcos Leonardo? Me conta aí a sua opinião, que eu quero muito saber. Bom, grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.